Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo. Agora vamos conversar sobre medição de pressão. Assim como a gente viu em vídeos anteriores, né? Esse aqui é o terceiro da área de instrumentação industrial que eu coloco no canal. Vimos em um anterior aí a introdução à instrumentação e num outro 10 minutinhos apenas de medição de vazão. Depois a gente vai dar continuidade a essa apresentação também de medição de vazão. E aí hoje vamos falar sobre medição de pressão, também muito utilizado nas indústrias para monitoramento, para indicação, para registro. Podemos fazer uma comparação de pressão com a tensão elétrica na área de eletricidade, na área de eletrônica. Então a pressão está para a tensão elétrica, assim como a vazão está para a corrente elétrica. E aí, no primeiro momento, nós vamos definir a vazão, a pressão, perdão, né? Vamos lá para a definição de pressão. A gente vê isso lá no curso de Física, né? Geralmente nas faculdades é dado aí em Física 2 e temos aí a definição como sendo a relação entre uma força aplicada perpendicularmente a uma área. E se essa força não for perpendicular, é necessário que a gente utilize aí o ângulo que essa força está sendo aplicada na área. Geralmente, a gente vai ver aí, principalmente aqui em instrumentação, essa equação sendo aplicada a força perpendicularmente, com um ângulo de 90 graus aí em relação à área. Exceto em coluna inclinada, coluna de pressão inclinada, que aí a gente vai ter um ângulo, como o próprio nome está dizendo, ela é inclinada, e aí vai ter um ângulo que a gente vai ter que considerar. Sendo assim, a gente tem a equação, né? Pressão igual a força dividido pela área. Lembrando que esse P é pequeno, porque o P grande está relacionado a peso, P pequeno a pressão. E aí nós temos ali do lado as unidades de medida, né, de pressão, as mais usuais aí. Nós temos no sistema internacional o Pascal, podemos ver aqui, ó, Pascal. A unidade, o símbolo, né, o PA, P maiúsculo, A minúsculo. E aí, quando essa força aqui for em Newton e a área for em metro quadrado, então nós teremos Newton por metro quadrado, que equivale a Pascal. No sistema MK**S, também chamado sistema técnico, nós temos a unidade de força em quilograma-força e a unidade de área em metro quadrado. E aí temos quilograma-força dividido por metro quadrado. Fazendo uma relação entre as unidades vistas até agora, nós podemos perceber ali que 1 quilograma-força por metro quadrado é igual a 9,81 Pascal. No sistema inglês, nós temos uma unidade bastante conhecida aí quando a gente vai fazer a calibração de pneu no posto de gasolina. A unidade que aparece lá nos manômetros digitais do posto é em PSI, que é aquela que está lá, o sistema inglês. Libra-força por polegada ao quadrado.
O PSI vem do inglês Pound Square Inch, libra força polegar ao quadrado. E aí um PSI equivale, fazendo a relação com o Pascal, que é do Sistema Internacional, a 6.892,76 Pascal. Algumas pessoas chamam de PSI, eu particularmente prefiro PSI. E também temos que comentar aqui no vídeo, aqui no canal, que muitas vezes as pessoas falam errado aí, chamando essa unidade apenas de libra. Então, um exemplo, a pessoa diz lá, coloca aí 28 libras. Libra não é unidade de pressão. E, portanto, está errado falar dessa maneira. Podemos perceber a relação matemática da equação ali, está demonstrado com aquela figurinha com duas pessoas numa areia movediça, uma pessoa em pé, outra pessoa deitada. A pessoa em pé vai afundar mais rápido na areia movediça, porque a área de contato, né, a área que a força do corpo dele, o peso, a força-peso, está exercendo na areia movediça, é uma área menor. Em sendo assim, supondo aí que a força não altere, porque é a força-peso dele, então ele não vai emagrecer ou engordar rapidamente. Então, sendo a força-peso constante, a diminuição da área gera uma pressão maior. São grandezas inversamente proporcionais. Em sendo assim, se a pressão é maior, esse indivíduo vai afundar mais rápido. Já o indivíduo que está deitado, ele está em vantagem aí, não que ele não vá afundar, provavelmente sim, só que ele vai demorar um pouquinho mais, uma vez que ele está deitado, então a área de contato, né, que tem com a areia movediça é maior, sendo a força-peso dele constante ou fixa, não constante, mas fixa. Então uma área maior nos remete a uma pressão menor. Né? São grandezas, como eu falei, inversamente proporcionais. Temos aí também, continuando essa parte aí de definições, massa específica ou densidade absoluta, que a gente vai usar aí no momento que estiver calculando pressão em alguma situação, que a gente vai ver nos exercícios. A gente vai ter vídeo apenas de exercício. Então a gente tem a massa específica, também chamada de densidade absoluta. E a gente também vê isso em física, nada mais é do que a massa dividida pelo volume. A massa de uma substância dividida por seu volume. Representada pela letra ρ, e temos aí no Sistema Internacional a unidade quilograma por metro cúbico. Temos também no sistema físico, por exemplo, grama por centímetro cúbico. Já a densidade relativa é a relação entre a massa específica de uma substância X, A, como vocês queiram chamar, e a massa específica de uma substância de referência, tomada as mesmas condições de temperatura e pressão. E aí nós temos ali duas observações. Uma, para líquidos, a densidade que a gente vai utilizar como referência é a água destilada a uma temperatura de 4 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera. Então, é a água como referência. Já nos gases, a gente vai utilizar o ar como referência a uma temperatura de 15 graus Celsius e 1 atm de pressão atmosférica, pressão de referência. E aí, só para citar um exemplo, se a gente estiver comparando, quiser saber, né, a densidade relativa do mercúrio, o mercúrio ele tem uma densidade absoluta ou massa específica, como vocês queiram chamar, de 13.600 kg por metro cúbico. E aí, para achar a densidade relativa do mercúrio, basta dividir então, o mercúrio está no estado líquido, né? Basta dividir então por 1000 kg
por metro cúbico, que é a massa específica da água, como referência aí nossa. Daí então, 13.600 dividido por 1.000, a gente tem 13,6. 13,6 é a densidade relativa do mercúrio. Falamos já de unidades, aqui mais um complemento, né? A gente tem unidades no sistema MKS, que é o sistema internacional, o sistema CGS, que é o físico, gravitacional e colunas de água. Por exemplo, milímetros de coluna d'água, metros de coluna d'água, polegada de coluna d'água. E aí, ali em negrito, né, a gente pode ver as unidades mais usuais aí, né? Pascal, como eu falei, Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa, mas em alguns lugares eles utilizam dessa maneira. Quilograma-força por centímetro quadrado, que não pertence a nenhum sistema específico, sistema de medição específico, sistema de unidades específico. Milímetros de coluna, milímetros de mercúrio, metros de coluna d'água, libra-força polegada quadrada, que já falamos, é o PSI, ATM, bar, são unidades que a gente utiliza aí usualmente, né?